louvado e engrandecido é o nome do nosso Deus Todo-Poderoso, aquele que vive e que reina para todos sempre, para todos sempre. Já vai te alegrando. Eu, particularmente, eu estou bastante alegre. Por quê? Porque eu estou vendo esse sol lindo que o nosso Deus nos proporcionou para clarear a humanidade inteira, e a pessoa tem que dar graças, esse nosso Deus vive todo poderoso, que nos toma conta dos filhos e das filhas, 24 horas, o nosso Deus, ele dá a luz, o nosso Deus, ele dá luz para nós enxergarmos, o nosso Deus, ele dá água em abundância, o nosso Deus é o Criador de tudo, é o Criador do universo, e nós temos que estar alegres 24 horas. Por quê? Porque nós seguimos um Deus zeloso, um Deus cuidadoso, um Deus que cuida nos mínimos detalhes dos filhos. Ele é pai e ele se incomoda bastante comigo e com você. Você já vai se alegrando aí, porque eu tenho um recado que ele próprio me entregou para passar para você, Você que está chegando aí, sejam muito bem-vindos, sejam muito bem-vinda, e aonde quer que você esteja, que Deus te abençoe bastante e te livre de todo mal, te livre dos homens sanguinários, dos assaltos, das balas perdidas, te livre de toda investida maligna, porque o inimigo, ele trabalha 24 horas contra o povo de Deus, preparando laço, preparando toda a qualidade de falcatrua, mas o nosso Deus, ele está de retaguarda. Não fique pensando que quem te guarda não está dormindo, não. Quem te guarda está te vigiando 24 horas. E ai dessas pessoas que Satanás levanta para querer prejudicar a tua vida. Você não tem noção do que o nosso Deus pode fazer com essas pessoas. Você não tem ideia. Você já imaginou um Deus todo poderoso desse, irado, não queira nem pensar e nem queira nem ver, porque o nosso Deus, ele fala: ai daquele que tocar no meu ungido, ai daquele que tocar nos meus profetas. Não maltratei os meus ungidos, não maltratei os meus profetas. Você pode ter certeza que a partir do momento que você entra aqui, que você compartilha, que você deixa o teu gostei, que você obedece a palavra do nosso Deus, ele está te vendo, ele está te observando, e ai de qualquer tipo de pessoas que passar na tua frente para te prejudicar. Por quê? Porque o inimigo, ele trabalha nas duas versões, ele usa a pessoa para te prejudicar e ao mesmo tempo ele mesmo mata a pessoa. É assim que ele trabalha para as pessoas que obedecem Satanás. E você não fique pensando que Deus está te vendo, Deus está observando você 24 horas, por onde você entra, por onde você sai, para te dar uma cobertura. Ele nos dá uma cobertura, porque na Bíblia diz que ele dá ordem aos anjos dele para trabalhar ao nosso favor 24 horas. Você não tem ideia quem é que está trabalhando para você 24 horas, a mandado do Deus vivo todo-poderoso, para te proteger em nome do Senhor Jesus Cristo. Eu só te peço que você deixe o teu gostei, que você se inscreva no canal, que você faça a sua parte. A sua parte é o quê? A sua parte é abençoar a obra de Deus. A sua parte é você deixar o teu gostei, é você indicar esse canal, é porque não é a obra, não é minha, eu falo isso direto. Essa obra aqui é do Deus vivo todo-poderoso, é uma obra que ele colocou esse canal. Eu tenho 35 anos que prego o evangelho, 35 anos que eu prego o evangelho, mas aqui no YouTube eu tô novo, mas o nosso Deus, ele tem propósito, porque ele me colocou aqui, ele me tirou do meio das
as outras pessoas, me separou, me colocou aqui para me semear o evangelho dele, para me semear o evangelho dele. Eu fico aqui orando de manhã até a tarde em consagração, que eu estou em jejum, em consagração para você ser abençoado, para você ser abençoada, porque as bênçãos dele, que enriquece e não acrescenta deles, não acrescenta dores, é promessa que ele te fez, e você pode ter certeza, você pode ficar, você que está nessa situação meia complicada, você que está com problema de dívida, você está com problema no seu casamento, você está aí triste, está aí nessa situação, o nosso Deus, ele fala, olha, levanta a cabeça, porque nada vai ficar justamente do jeito que está, porque o nosso Deus, ele vai começar a fazer a parte dele, o nosso Deus, ele vai fazer, é uma promessa do Deus vivo todo-poderoso, e o nosso Deus, ele fala, no mundo tereis aflições, mas tenha bom ânimo, que eu venci o mundo, e você também vai vencer. Você pode ficar totalmente tranquilo e tranquila. O nosso Deus, ele fala, olha, você se aquiete e se acalme, aquietai-vos que eu sou Deus, eu vou ser glorificado nessa situação, nessa humilhação que você está passando, nessa decepção, nesse vale aí que você está passando, você pode ter certeza que eu vou ser glorificado nesse nome. E todas essas questões que você está passando aí, todos esses problemas, todas essas dificuldades, todas essas opressões, depressões, você pode ter certeza que vai seguir tudo de testemunho para a honra e glória do Deus vivo todo-poderoso. É isso que ele está mandando eu te entregar nesse primeiro culto, nesse primeiro recado, logo agora de manhã. Por isso que tu já pode agradecer 24 horas, já vai agradecendo aí, que o nosso Deus, ele tem surpresa para fazer na sua vida. Ele tem uma surpresa extraordinária, que quando você receber essa surpresa, você não vai acreditar, você só vai acreditar porque você escutou essa pregação, e o nosso Deus, ele já tem preparado uma surpresa extraordinária para fazer no dia chamado hoje para você. Se você toma posse, se você for fiel a Deus, toma posse, se você praticar a palavra do Deus vivo, a palavra do nosso Deus, ela é uma coisa muito séria. A palavra do nosso Deus, ela é viva, ela é eficaz e é poderosa na terra, ela é poderosíssima na terra. Quando Deus manda dar um recado, que uma pessoa, um ungido de Deus, você pode ter certeza, quando ele lança a palavra sai cheia de poder, e você pode ter certeza, ele pode ter certeza que para onde ele mandar aquela palavra, ali se manifesta as bênçãos do Deus vivo todo-poderoso, porque ele fala que a oração do justo tem muitos seus efeitos. A oração de um justo tem muitos seus efeitos, e você pode ter certeza, meu amigo, minha amiga, eu não acredito literalmente em coincidência, eu acredito em providência divina. Deus, ele te viu, Deus te observou, que ele está te vendo 24 horas, e ele indicou para você entrar nesse canal. Por quê? Porque é aqui que ele vai liberar bênçãos que enriquece e não acrescenta dores na tua vida. Você toma posse em nome do Senhor Jesus Cristo, porque às vezes as pessoas não dão gostei, as pessoas não comentam, as pessoas não tomam posse. Por que disso aí? Porque é coração duro, às vezes são desobedientes, às vezes as pessoas lêem a matéria e fingem que não entendeu, fingem que não viu. Por quê? Porque querem que você dê um recado justamente só para ele ou só para ela, porque o recado que Deus manda é direcionado para os filhos, para as filhas. A pessoa que se encontra naquela situação que Deus está mandando o recado e toma posse, você pode ter certeza que quando toma posse, os anjos do Senhor já se manifestam com as bênçãos para entregar, e ele não erra teu endereço, não, ele nem erra teu endereço e nem erra teu nome, mas quando a pessoa toma posse, porque até para tomar posse fica meio complicado, quando você toma posse
posse de um recado que Deus manda entregar, meu amigo, minha amiga, você pode ter certeza que no mundo espiritual acontece um rebuliço tão louco a teu favor que você não tem ideia, o que o nosso Deus, ele começa a dar ordem aos anjos dele, os anjos começam a subir, começam a descer, trazendo as respostas das orações, porque o nosso Deus, ele fala, tudo é possível ser mudado pela força da oração. Se você frequenta algum lugar, se você segue qualquer tipo de pessoa, se não tiver orações específicas, se não tiver orações, você pode ter certeza que aquilo ali é um teatro, aquilo ali é uma igreja morna, aquilo ali não é quente nem é fria, é morna. É isso que Deus não aceita, pode ter certeza. E isso aí vira um teatro. E dentro de um teatro, meu amigo, minha amiga, você não vai conseguir nada. Você vai entrar ano, vai sair ano, e essas situações não mudam nada na tua vida, você não vê nada mudar, você dizima, você oferta, você busca, você faz a tua parte e nada muda. Por quê? Porque ali são atores e atrizes que estão ali fazendo um teatro, porque às vezes as pessoas nem se preparam para entrar diante do Deus vivo todo-poderoso. As pessoas, do jeito que saem na balada, saem na loucura, vêm fazer a obra de Deus para enganar as pessoas. E isso aí o nosso Deus, ele está vendo, porque você vê que às vezes acontece aí na rua, tá aí um pastor no púlpito morre, às vezes um bate com o carro morre. Por quê? Porque as pessoas ali não estão fazendo a obra de Deus, estão totalmente camuflados, que nem teve um caso aí de um rapaz que era profeta, se dizia profeta, e o homem tinha uma agenda lotadíssima de pregações final de semana. O que aconteceu? Ele estava enganando 1 milhão de pessoas, estava desviado do evangelho há muito tempo e estava enganando 1 milhão de pessoas, mas não tem nada em oculto que não venha a ser revelado. O próprio Deus, ele fala, olha, não tem nada em oculto que não venha a ser revelado. Essa pessoa saiu de uma pregação para o lado de Mauá, passou até na televisão, saiu uma pregação para o lado de Mauá, ele e a namorada dele, os dois foram para a balada, quer dizer, eles já estavam indo camufladamente faz muito tempo, foram para a balada. Quando voltaram, o carro deu uma paulada num poste e ele morreu espremido nas ferragens. E a namorada foi para a UTI, eu não vi o resultado, porque eu não escondi mais a matéria, mas ele morreu. Era um profeta, se dizia profeta, enganando 1 milhões de pessoas, brincando com as coisas sagradas. As coisas de Deus não é brincadeira, são coisas, já está falando, são coisas sagradas, e não, Deus não admite brincadeira. Por que Deus permitiu que aquele homem morresse? Porque ele estava com uma brecha tremenda e Deus não estava mais naquele meio, Deus já tinha abandonado, o Espírito Santo não estava ali, fazia muito tempo, ele estava ali como obra de engano, estava enganando 1 milhão de pessoas. E quando puxaram a capivara daquele rapaz, te constaram bebida, constaram droga, constaram um monte de coisas que você não tem ideia. Quer dizer, estava ali enganando milhões e milhões de pessoas em cima daquele púlpito, brincando com as coisas sagradas. E está assim de gente brincando com as coisas de Deus, brincando com as coisas sagradas. Mas tudo existe o dia da colheita. A pessoa que planta vai colher, pode ficar. E Deus fala, horrenda coisa é aquele ou aquela que cair na minha mão. Você queira cair na mão de qualquer pessoa, Deus tira. Mas se tu cair na mão de Deus, ninguém vai te tirar. Por quê? Porque o homem, ele não pode ter 2 máscaras por muito tempo. Nem o homem, nem a mulher pode ter 2 máscaras por muito tempo. A máscara vai chegar um dia que ela vai cair e a pessoa vai passar vergonha, se der tempo, porque o Satanás, ele prepara esses laços aí, ele tira a pessoa da presença de Deus e depois ele prepara laço que você não tem ideia, são laços de terror preparados pelo próprio Satanás, como quem diz, você estava servindo a ele, você vai me servir, depois eu vou lhe matar. É assim que o inimigo trabalha 24
Tu ora, mas isso não é a pregação, isso não é uma pregação, isso é apenas um alerta para nós não brincarmos com as coisas sagradas. O nosso Deus, ele está vendo o teu sofrimento, ele está vendo essa situação, ele vai dar um basta nessa situação, literalmente, você pode ter certeza, porque às vezes nós somos teimosos, coração duro, às vezes nós desobedecemos a palavra do Deus vivo, aí vem essa sequência de problemas para nós se posicionarmos, para nós recebermos a bênção de Deus, porque ele quer te abençoar literalmente, você pode ter certeza, quando você obedece, quando você pratica a palavra, as bênçãos do Deus vivo todo-poderoso, ela te procura, você pode ter certeza, em vez de você estar correndo atrás da bênção por tudo que é lugar, a bênção te procura no teu trabalho, a bênção te procura no teu estabelecimento, a bênção te procura nos teus escritórios, na tua imobiliária, as bênçãos te procura no teu empreendimento, as bênçãos te procura na tua casa, as bênçãos te procura na área da tua saúde, na área da tua família, você pode ter certeza, é bênção que Deus ordena, e quando Deus ordena, não adianta, porque Deus operando na tua vida, ninguém impede, pode ser o demônio que seja, pode se levantar quem quiser se levantar, quando Deus opera na tua vida, ninguém impede, mas nós temos que obedecer, isso aí significa, a obediência significa temor, o temor a Deus é o respeito pelas coisas sagradas, porque aí na internet está cheio que as pessoas não tem mais temor, não tem mais respeito, não tem mais nada, é uma brincadeira tremenda com as coisas sagradas, mas o nosso Deus, ele está dando corda, quando ele puxar, vai cair aquele monte de gente ali, disfarçado de pastores, disfarçado de profeta, vai cair aquele monte de gente, um por cima do outro, porque o nosso Deus, ele não aceita que ninguém escarneça do evangelho. Deus fala, ai daquele que escarnecer do meu evangelho, e horrenda coisa é aquele que cair na minha mão, o nosso Deus, ele sabe, você pode enganar o homem, você pode enganar a mulher, você pode enganar multidões, você pode enganar multidões de seguidores, milhões de seguidores, você pode enganar quem você quiser enganar, agora o difícil é você enganar aquele que sonda a mente e o coração do homem. Esse você não vai enganar nunca. Você pode ter certeza, eu estou falando isso aí sobre enganação. Por quê? Porque o nosso Deus, ele está preparando. Essa semana é uma semana de portas abertas. Eu estou fazendo a campanha desde o começo da semana. Essa semana é uma semana de portas abertas. Se tu tomar posse do que eu vou te entregar agora, você pode ter certeza que tuas portas são portas grandiosas. Não são portas, são portões que Deus tem escancarado para a tua vida. Você não tem ideia. O nosso Deus, ele fala que é ele que tem a chave de Davi, aquela que ele abre ninguém fecha, que ele fecha ninguém abre. A porta que Deus abriu para você, o inimigo ele pode se levantar, a oposição pode querer se levantar, mas tu pode ter certeza que a porta que Deus abriu para você, literalmente ninguém fecha e ninguém vai fechar, porque foi Deus que abriu, e eu duvido Satanás querer fechar. Em nome do Senhor Jesus Cristo, você pode ter certeza que o nosso Deus, ele fala que tudo pode ser mudado pela força da oração, pode ser qualquer tipo de problema que você esteja passando, essas situações que você está triste aí, deprimente, tudo pode ser mudado. O nosso Deus, ele foi muito radical quando ele fala tudo é possível ser mudado pela força da oração, quando ele fala tudo, porque é tudo, não é a metade, é tudo que pode ser mudado pela força da oração. A oração de um justo, tem muitos seus efeitos, E o nosso Deus, ele fala, olha, se tu quiseres e me ouvires, comereis o melhor dessa terra. O melhor dessa terra está preparado para você. Você pode ter certeza, quando Deus fala, é porque é verdade. O nosso Deus, ele não é homem
para que minta, e nem tampouco o Filho do Homem para que se arrependa. Ele está falando para você agora: olha, meu filho, olha, minha filha, se você quiser e me ouvir e praticar, e me ouvir e praticar, tu vai comer o melhor dessa terra. Eu, particularmente, eu quero comer o melhor dessa terra, porque tem gente que não quer prosperidade, tem gente que não quer prosperar, quer ficar fazendo nome de tropeço, se vir no Deus rico, porque o nosso Deus, ele fala que ele é o dono do ouro e da prata. O nosso Deus, ele fala que é ele que se alega da prosperidade do cego dele. Se você não quiser prosperidade, amém, aleluia, porque tem gente que tem fé para comer legumes, outros têm fé para comer carne. Eu, particularmente, eu quero o bife do melhor que tem, porque eu não quero comer o pior dessa terra, não. Deus fala: se tu ouvir, se tu me escutar, se tu ouvir e pôr em prática o que o meu filho está mandando te entregar, você pode ter certeza que você vai comer o melhor dessa terra, e coisas grandiosas, portas gigantescas está aberta para você quando você obedecer. Eu não vou falar para você que vai aparecer gênio na tua casa, a bênção vai te chamar dentro da tua casa. Eu não vou te falar para você se você não obedecer. Eu estou falando se obedecer, se obedecer. Se quiseres e me ouvires, comereis o melhor dessa terra. Se quiseres e me ouvir, comerei o melhor dessa terra. Você vai receber aí, você vai receber uma confirmação extraordinária do céu. Você recebe em nome do Senhor Jesus Cristo, que é o nosso Deus, que vai mandar te procurar. Ele vai mandar te procurar, sim, mas quando nós obedecemos, a palavra do Deus vivo todo-poderoso, existia, esse é o recado que Deus está mandando te entregar. Existia um casal que era um participante, um casal, eles eram cooperadores da igreja primitiva, era o Ananias e o Safira. O Ananias e o Safira eram um casal que eles eram obreiro, eram cooperadores da igreja primitiva, e eles venderam a propriedade, venderam a propriedade e pegaram os valores daquela propriedade, esconderam a metade daquilo ali, e foi para o ministério pegar a outra metade e levaram para colocar de oferta, de dízimo. Então, quando eles chegaram lá, imediatamente o nosso Deus viu que nada passa desapercebido aos olhos do Deus vivo. Não adianta, você pode estar em tudo que é lugar, você está debaixo da água, socado debaixo do buraco, o nosso Deus, ele está te vendo. Você pode ter certeza, aquilo ali, nos olhos de Deus, Deus viu e não gostou daquela situação, que eles, de vez de colocar os dízimos direito, eles pegaram a propriedade que venderam, esconderam um pedaço e levaram o dízimo para o ministério, naquelas situações, escondendo a metade, porque pensou que Deus não estava vendo. Imediatamente Deus viu, Deus revelou a Pedro o que eles fizeram. Quando eles chegaram lá, o Pedro falou: olha, Ananias, é verdade que você vendeu a propriedade por esse valor. Por quê? Porque Pedro sabia, porque Deus revelou, foi revelação do céu, e foi uma coisa certa. Nessas revelações doidas que tem aí, que é da pessoa mesmo para enganar público, não, é revelação do céu. Imediatamente Deus revelou a Pedro, e Pedro, como era o líder daquela comunidade, daquela igreja primitiva, o Pedro perguntou: foi verdade que você vendeu essa propriedade por esse valor? O Ananias, de vez de se arrepender, o Ananias falou: sim, Pedro, eu vendi a propriedade por esse valor, por isso que eu estou dando o meu dízimo desse valor. Então o que aconteceu? O Pedro falou: olha, você não está pecando contra mim, você está pecando contra o Espírito Santo de Deus, porque não foi verdade que você vendeu isso aí por esse valor. Por quê? Porque o Deus revelou a Pedro, e o Pedro falou: você está pecando contra o Espírito Santo de Deus, e você vai pagar um preço tremendo. Quando
Pedro terminou de falar, imediatamente o Ananias caiu de lado e morreu na hora. Com 3 dias veio a Safira, a esposa do Ananias, ela veio e perguntou, Pedro falou, Safira, você sabe o que aconteceu aqui no ministério? O que aconteceu aqui no ministério? A Safira falou para Pedro, falou, não estou sabendo de nada. Aí ela já sabia de tudo, não estou sabendo de nada. Mentiu também. E o Pedro falou para ela, olha, o teu marido falou que vendeu a propriedade por aquele valor. Foi verdade que ele vendeu mesmo por aquele valor? Ela falou, foi verdade sim, Pedro, ele vendeu por aquele valor. Ela chegou a mentir também, mentira também, quer dizer, pecou também contra o Espírito Santo de Deus. Imediatamente Pedro falou para ela, as mesmas pessoas que enterraram o teu marido, vai enterrar você também. E ela caiu no chão e morreu na hora. Ou seja, ela mentiu contra o Espírito Santo também, mentindo que não estava com aquele valor, que o dízimo não era aquele valor, era outro. E a metade do dinheiro tinha escondido dentro de casa. Você pode ver, meu amigo, minha amiga, aonde eu quero chegar para não brincar com as coisas sagradas. Às vezes a gente fala aqui de dízimos e oferta, que é um mandamento sério que você não tem ideia, porque as pessoas não conseguem prosperar, as pessoas não conseguem sair da dívida do leito de hospital doente se não forem fiel a Deus. Se não forem fiel a Deus, você vê que isso é uma coisa tão séria que às vezes tem pessoas que praticam todos os mandamentos, na presença de Deus, faz de tudo para fazer as coisas direito, mas quando chega de dízimo e oferta, a pessoa pula aquele mandamento para não obedecer, e o nosso Deus, ele está vendo, por isso que ele permite vir tanta coisa ruim, ele permite vir tanta situação, tanta maldição, que a pessoa fica endividado, fica enrolado, fica todo enrolado, fica no leito de dor com o hospital. Às vezes a gente ora, mas não resolve por quê? Às vezes as pessoas falam, não, mas a oração não está funcionando. A oração funciona porque Deus fala, tudo é possível ser mudado pela força da oração, mas o que acontece ali é que a pessoa está debaixo de uma maldição tremenda. Você viu que aquele homem, ele morreu na hora. A sorte da pessoa é que Deus não leva, Deus tem propósito. Quando Deus tem propósito, deixa primeiro a pessoa se posicionar, se arrepender e praticar o propósito dele, praticar a palavra dele. O Ananias não teve piedade, o Safiras também não teve piedade, os dois morreram na hora, ou seja, Deus matou os dois na hora, porque brincaram com as coisas sagradas, brincaram com o Espírito Santo de Deus, pecaram contra o Espírito Santo de Deus. Na Bíblia diz que o maior pecado que tem é você pecar contra o Espírito Santo de Deus. Por quê? Porque não tem mais perdão. Não tem mais perdão. Às vezes as pessoas brincam aí, pedem perdão, pisa na bola, pede perdão e Deus está perdoando, porque Deus fala que perdoa 70 até 70 vezes 7. Mas acontece que as pessoas que pecam contra o Espírito Santo de Deus, você pode ter certeza que não tem perdão. A pessoa já está debaixo de uma condenação tremenda, porque você viu que Deus matou os dois. O Ananias continuou confirmando que era mentira, confirmando que foi verdade. A mulher dele também a mesma coisa, e os dois morreram na hora. Quer dizer, eles eram ricos, eram cooperadores, eles trabalhavam na obra, viviam aí na patrícia só porque eles pisaram na bola com o dízimo. Não é brincadeira, é o que eu falo todo dia aqui. As pessoas às vezes mudam até de canal, assistem até outras pessoas. Por quê? Porque eu estou alertando essas questões,
porque é o próprio Deus que está querendo te abençoar e não pode abençoar. Por quê? Porque você não está praticando a palavra dele, não está praticando. Isso aí é uma coisa tão séria. Tem gente aí brincando 24 horas com a palavra sagrada, mentindo descaradamente 24 horas com a Bíblia na mão, de dia, de noite, de madrugada, a hora que seja a pessoa está com a Bíblia na mão, mentindo para pegar público e ganhar bens financeiros das pessoas, para pegar fama, para pegar nome, mentindo descaradamente, aproveitando da boa aparência, aproveitando do cenário que tem, aproveitando dos templos que tem, porque são lotados, já está com o nome. Isso aí tudo é uma coisa que o nosso Deus está observando e nosso Deus está vendo tudo, ele está vendo tudo, essa nojeira que está acontecendo aí, e essas pessoas estão levando tanta sorte que ainda Deus não arrastou, porque estão brincando com o Espírito Santo de Deus, estão mentindo contra o Espírito Santo de Deus 24 horas, e olha que as colheitas dessas pessoas vai ser terríveis. Por quê? Porque estão desviando as pessoas do Evangelho do Deus vivo, brincando com as coisas sagradas, brincando. Tem umas aí que até fica só se oferecendo 24 horas para as ovelhas que acompanham o canal. As pessoas vêm para acompanhar o Evangelho, para vir para o Evangelho, encontra que esse tipo de demônio aí, que são demônios incubados, que esse tipo de demônio distorcendo as pessoas no caminho da verdade, distorcendo as pessoas, já vem com a cabeça cheia de maldade, com a cabeça cheia, já fica com aquela cabeça cheia de pensamentos impuros. Por quê? Porque a pessoa que está ali fica se oferecendo para não sair do canal, se oferecendo para as pessoas não sair, fica se oferecendo ali 24 horas para as ovelhas não sair, não deixar de bancar ele, de bancar ela. Isso aí são demônios incubados. Só a pessoa que é muito leigo no assunto, que acompanham as pessoas dessas aí e não sabe que aquilo ali é demônios incubados. Tem uma meia dúzia aí na internet, tudo com cabelo para frente, mentindo descaradamente, uma querendo parecer com a outra, uma querendo tomar espaço da outra. Você pode olhar que isso aí é tudo obra de engano. Não estão interessados na tua salvação, não estão interessados que você conheça o Evangelho, estão interessados sim nos teus bens financeiros, nas tuas condições financeiras. E todo dia uma conversa mole, entra ano e sai ano, todo dia uma conversa mole. Aquelas duas pessoas brincaram com o Espírito Santo de Deus e Deus matou na hora. Deus matou na hora os dois para pararem de ficar brincando com as coisas sagradas, ficar parando de brincar com as coisas sagradas. O que eu estou alertando é que Deus, ele tem bênçãos grandiosas. Essa semana é a semana das portas abertas. Se você praticar, se você colocar a palavra do nosso Deus vivo todo-poderoso em prática, você vai ver que coisas extraordinárias Deus vai fazer na tua vida. Você vai se destacar no teu emprego, você vai ter cadeira privilegiada, você vai ter cadeira de destaque que Deus prepara a tua promoção, você vai ter a tua conta sair do vermelho, você vai ver você sair dessa vergonha, desse leito de dor, desse hospital tomando remédio controlado, na mão de bombeiro, na mão de enfermeiro, na mão de médico. Você vai ver que Deus prepara portas grandiosas. Por quê? Essa semana é a semana das portas abertas, mas quando nós obedecemos, porque você não tem ideia, uma oferta pequena que seja, move a mão do Deus vivo todo-poderoso. A única coisa que move o coração de Deus é as ofertas ossadas, as ofertas e os dízimos que são sagrados. Isso aí, Deus vê a tua fidelidade e ele imediatamente dá as ossos. Os anjos do Senhor começam a subir, começam a descer, começa a ir no teu trabalho, começa a ir aonde é que você esteja. O nosso Deus, ele começa a abrir as portas de um jeito, escancarar as portas de um jeito que você não tem ideia, as coisas grandiosas que ele prepara para você quando você é fiel a ele, Esses papos que essas pessoas falam, olha, fulano, tu vai estar debaixo de não sei o quê, fulano